que um bebê humano pode ser criado por um animal? Ou será que isso não passa de ficção? Há controvérsia e você vai saber por quê com as histórias impressionantes que nós vamos mostrar agora. Em Uganda, na África, um bando de macacos cuidou de um garoto de 3 anos que viveu na selva até os 6. Na Ucrânia, uma menina se comportava como um cachorro depois de ser abandonada pelos pais e viver numa espécie de canil por 5 anos. Na Índia, 2 garotas foram encontradas vivas, deitadas na toca de um lobo. Especialistas de várias áreas analisam os casos. Mito ou realidade? Em condições muito especiais poderia acontecer, mas a maioria dos casos são mitos. Então, até que ponto essas histórias são verdadeiras? Um caso cheio de mistérios marcou a vida dos moradores de uma vila em Uganda, no centro da África. 1991. Uma mulher caminhava no meio da floresta, perto da vila. Os macacos roubavam comida das casas e corriam para o meio da mata. A moça resolveu seguir os animais. No caminho, parou perto de uma árvore. Quando olhou para cima, uma surpresa. Não havia macacos na árvore. Era um garoto pendurado nos galhos. Ele estava sujo, com os cabelos compridos e cheio de pulgas. A moça tirou o menino da árvore, levou ele para casa e deu banho. Essa moradora da vila lembra que todo mundo correu para ver o garotinho de perto. Esse outro vizinho conta que o menino era danado e arranhava quem chegasse perto. Essa moça imita o jeito como o menino andava. Quem era esse menino? De onde ele surgiu? Quem eram os pais dele? A história misteriosa ganhou destaque nos principais jornais do país. Um dia, um morador da vila reconheceu o garoto. Na verdade, o menino da floresta tinha nome: John Sebunia. Ele tinha 6 anos e havia desaparecido com apenas 3 anos. John viveu nessa casa. Ele foi criado pela madrasta depois que a mãe morreu. Ela teria sido morta pelo pai do menino. John teria visto o crime. Há relatos ainda de que o pai e a madrasta maltrataram o garoto. No meio de tanta violência, John não aguentou e fugiu para a floresta. A história de John foi comparada com a de Tarzan, o menino que foi criado por macacos depois que os pais morreram. Esse morador da vila disse que John Sebunia imitava o macaco. Essa imagem sugere como John era aos 6 anos quando foi resgatado. Essa imagem é real. John hoje, aos 17 anos. Ele está saudável, aprendeu a caminhar como qualquer pessoa. Logo depois do resgate, John foi levado a um orfanato. Ele conviveu com dezenas de crianças. E mesmo assim, John passou anos sem falar uma palavra. No orfanato, John sofria com o preconceito. Alguns colegas diziam que ele era metade gente, metade macaco. Quem contou essa história foi a Molly, a dona do orfanato. Molly e o marido, Paul, resolveram adotar John e levar o garoto da floresta para casa. No começo, ela teve medo de deixar John perto do filho recém-nascido. Paul convenceu a mulher que John precisava receber carinho e educação de uma família para se tornar alguém na vida.
12 anos se passaram e John está sempre com a mãe adotiva. Ele evoluiu. John estuda. Ainda está no jardim de infância. Ele já sabe algo do idioma de Uganda e arrisca até um pouquinho de inglês. Depois de muitos anos, Salomão levou John até a árvore de onde ele foi resgatado. John ficou um pouco nervoso. Depois, ele se lembrou dos momentos que viveu ali. Ele disse que se divertia muito. A brincadeira que mais fazia com os macacos era uma espécie de esconde-esconde. Esse é o psicólogo americano Douglas Candland. Ele estuda casos das chamadas crianças selvagens. O psicólogo foi até Uganda conversar com John. O rapaz contou alguns detalhes da sobrevivência na floresta. John contou que dos alimentos levados pelos macacos até a árvore, ele só comia o que sobrava. O mais provável é que eles tenham tolerado essa criança no meio deles e a criança tenha observado a forma como eles se alimentavam e ter se alimentado da mesma forma que eles, né? É pouco provável que eles tenham pego frutas e levado para ele. Recentemente, John fez uma tomografia. Os médicos descobriram uma mancha escura no cérebro dele. Uma lesão exatamente na região que comanda a linguagem. Os médicos acham que John terá problemas de aprendizado para a vida toda. O aprendizado se faz com o passar do crescimento. Se você tem contato só com animais que não falam, então você não vai aprender. Em 1990, surgiu uma história impressionante nessa fazenda na Ucrânia. O caso envolvia uma menina de 8 anos chamada Oksana Malaya. Segundo um documentário da TV russa, os pais de Oksana eram alcoólatras. Um dia, eles resolveram colocar a menina para viver no canil da fazenda. A menina era tratada como um cachorro. Todos os dias, ela dormia na casinha dos cães. E assim ficou por 5 anos. Nesse período, Oksana passou a imitar as características dos cachorros. Pulava, latia, comia carne crua e restos de ração. Ela molha a cabeça e sacode o corpo do mesmo jeito que um cachorro faria. É muito impressionante o modo com que eles agem, porque é muito semelhante. E a criança é uma imitadora, realmente. Uma porção de nós é instintiva, mas uma grande porção de nós é cultural. Então a cultura que ela adquiriu é a cultura dos cães. Oksana procurou nos cães o carinho que não tinha dos pais. Essa menina Oksana, ela tem a mesma limitação física de qualquer um de nós, a capacidade de farejar dela provavelmente não era melhor do que a nossa, mas ela tem o hábito de farejar porque culturalmente é isso que os membros da família dela fazem. 5 anos depois, um vizinho da fazenda avisou a polícia. Aos 13 anos, a menina foi levada a um centro de reabilitação para deficientes mentais. Lá, Oksana recebeu um tratamento especializado. Será que ela sobreviveu longe da matilha? Será que ela mudou de comportamento? É o que você vai ver daqui a pouco. O caso mais antigo e documentado sobre uma criança selvagem ocorreu na França. Por volta de 1800, um menino solitário foi visto no meio da floresta, perto de uma vila. Ele aparentava 12 anos. Tinha cabelos compridos, um pedaço de galho nas mãos e não falava. O jeito de andar lembrava um macaco. Essa história se tornou filme. Numa manhã de inverno, o garoto foi até a vila atrás de comida. O menino foi levado para o psicólogo Jean-Marc Gaspard, que o batizou de Victor. Victor não se adaptou à vida da cidade. Ele não gostava de roupas,
não comia quase nada e sempre que podia, dava um jeito de fugir. Vitor permaneceu selvagem e incontrolável. E o que mais intrigou os especialistas, Vitor nunca aprendeu a falar. Sem evolução, o psicólogo desistiu e Vitor viveu numa clínica até a morte, aos 40 anos de idade. Por que as crianças selvagens têm dificuldade para falar? E por que só produzem alguns ruídos? Os animais não têm códigos e hábitos sociais e tampouco têm linguagem. Isso, para falar de uma maneira mais simples, não existe. A ideia de crianças criadas por animais faz parte da nossa cultura há séculos. O exemplo mais famoso é o mito de Rômulo e Remo, os fundadores da cidade de Roma. Segundo a lenda, uma loba encontrou os gêmeos num cesto dentro de um rio. Carente pela perda recente de filhotes, a loba resolveu cuidar dos garotos. Ela amamentou as crianças até que um pastor de ovelhas adotou os meninos. É possível sim que fêmeas de outras espécies tenham a intenção de adotar bebês humanos, mas o sucesso dessas adoções esbarra justamente na capacidade física, ou seja, na limitação física de bebês humanos. Em 1996, uma imagem marcou a vida dos visitantes do zoológico de Chicago. Um menino de 3 anos caiu num fosso de 6 metros de profundidade dentro do viveiro onde ficavam 12 gorilas. Quando todos imaginavam o pior, uma reação surpreendente. A mãe gorila protegeu a criança que estava desacordada. Ela segurou o menino nos braços. Sem deixar nenhum macaco se aproximar, a fêmea levou o menino até os tratadores do zoológico. Uma fêmea que pertence a um nível hierárquico provavelmente superior, ela não tinha necessidade de cuidar do bebê porque ela tinha o seu próprio, mas ela sabia que devia proteger, né? Então ela teve a relação de empatia. Ela protegeu aquele bebê dos outros do membro e no momento oportuno ela devolveu para os tratadores do zoológico. Graças à gorila, hoje o menino está vivo e tem 17 anos. E aquela menina cachorra da Ucrânia? Será que ela também sobreviveu? Essas imagens foram gravadas em 2001. Oksana tinha 18 anos. Ela aparece no refeitório do Centro de Reabilitação para Deficientes Mentais. Ela come ao lado de outras pessoas. A TV russa gravou uma entrevista com Oksana. A moça aprendeu a falar e ainda carrega hábitos de infância. O repórter pergunta a Oksana o que a deixa feliz. Oksana conta que gosta de correr, latir e uivar como se fosse um cão. O repórter pergunta por quê. Oksana diz: faz parte da minha natureza. Hoje, Oksana tem 27 anos. Segundo os médicos, ela tem a mentalidade de uma criança de 6 anos. Por mais que tenha contato com os humanos, os médicos acham que a ucraniana terá muita dificuldade para evoluir. Para que isso aconteça, Oksana terá que deixar de lado a imitação e colocar em prática o aprendizado.